Uma boa notícia, o número de casos de Covid começam a cair em Santa Catarina e os reflexos da vacinação já aparecem nas cidades. Mas os cuidados devem continuar. No norte do estado, 2 casos suspeitos de infecção da variante Delta são registrados e investigados. E uma história de superação. Um refugiado saiu de situação de morador de rua para ser um coordenador de um projeto social. O SCC News começa agora. Olá, boa noite para você que está com a gente, começando a semana com muita informação aqui no SCC News. E a gente vai começar com um acidente grave que aconteceu no fim da tarde de hoje aqui em Florianópolis. Um homem morreu atropelado enquanto tentava atravessar a Avenida Gustavo Richard, perto da passarela do Samba Nego Querido. Ele teria tentado atravessar a avenida, que é bem movimentada, quem transita por ali sabe. Ele teria tentado atravessar correndo. O motorista do carro disse que a vítima apareceu de repente e por isso ele não conseguiu evitar o atropelamento. De acordo com a Guarda Municipal, o homem vivia em situação de rua e a Polícia Militar Rodoviária e o Corpo de Bombeiros também atenderam a essa ocorrência. O condutor do veículo não tinha sinais de embriaguez, mas infelizmente não conseguiu evitar esse acidente que aconteceu aqui em Florianópolis hoje no fim da tarde. E olha, o número de casos ativos de Covid caiu em Santa Catarina. A taxa de ocupação de leitos também está em queda. Depois de 6 meses, o estado não tem nenhum paciente à espera de um leito de UTI e os reflexos da vacinação já aparecem nas cidades do estado. Veja só. A notícia é boa, mas o cenário ainda não é o ideal. Os números relacionados à Covid começaram a cair em Santa Catarina. A vacinação está avançando, porém, o vírus continua circulando entre a gente, só que em um ritmo menos acelerado. Isso nos dá uma sensação de alívio muito grande. Fico contente. São pouco mais de 18 mil casos ativos no estado. A taxa de letalidade da doença está em 1,61%. E a ocupação nas UTIs chega a 86,6%, sem ninguém na fila de espera por leitos. Para os especialistas, a queda está relacionada ao avanço da vacinação e às medidas preventivas. Quando a gente analisa a população acima de 60 anos, que já foi uma das primeiras a receber a vacina contra a Covid-19, muitas dessas pessoas já estão recebendo a segunda dose, a gente vê uma redução importante nas internações desse grupo. Então, certamente, como eu falei, a gente não faz uma relação direta, mas certamente tem uma influência da ação de vacinação nessas quedas, nessas reduções dos números que a gente tem visto aqui no estado de Santa Catarina. Seguindo a tendência do estado, as cidades também já registraram quedas significativas. Em Florianópolis, a taxa de transmissão caiu e já são 8 dias sem mortes pela doença. Há mais gente não se contaminando que gente entrando contaminada. Isso é um dado muito positivo, porque é esse dado o essencial. Quanto menos contaminados, menos pessoas internadas em hospitais. Nós temos hoje só em torno de 23 pacientes internados em UTI de Florianópolis e a consequência, quanto menos gente internada em UTI, menos mortes nós vamos ter. Com o avanço da vacinação, o cenário da pandemia no estado começa a melhorar. 42,2% dos catarinenses já tomaram pelo menos a primeira dose e 13,68% a segunda. Mas para a imunização ser efetiva e os números continuarem em queda, é preciso tomar as 2 doses da vacina. É muito importante, é garantia, fica mais protegido, É bom agora, vai abraçar os netos, os filhos, Fica mais seguro, E além da vacina, os cuidados devem continuar. A gente ainda está avançando na campanha de vacinação contra a Covid, mas só a vacina em si, ela não elimina a necessidade das outras medidas. A gente precisa lembrar que a vacina contra a Covid protege especialmente contra casos graves e contra internação, então ainda a gente pode ter transmissão da doença e por isso essas outras medidas são fundamentais. Máscara, mãos, álcool gel, a gente tem que se cuidar, enquanto não acabar toda a vacinação em toda a população. É verdade. Ainda hoje a gente vai voltar a falar sobre
Covid-19. Vamos falar sobre os casos que são suspeitos da variante Delta aqui no estado, que é uma variante muito preocupante. E também vamos falar sobre essa questão da segunda dose. Ainda tem muita gente aqui no estado que não voltou dentro do prazo correto para tomar a segunda dose e fechar o esquema de imunização e aí sim poder estar protegido contra a Covid-19. Então, já a gente vai falar sobre isso. Mas agora, olha só esse caso. A gente recebeu alguns vídeos gravados no Terminal Central de Florianópolis de ontem à noite. As imagens mostram uma fila de pessoas esperando pelo ônibus da empresa Jotur, que sairia do Ticem às 8 horas da noite e faria o trajeto até Palhoça. O ônibus chegou atrasado às 8h15 e era menor do que o ônibus utilizado para fazer esse trajeto, o que acabou causando uma aglomeração enorme dentro do veículo, além de filas para entrar os passageiros. Olha só o relato de um deles. São 8h15 da noite, próximo ônibus vai passar 11 horas da noite. Olha a fila e o ônibus que mandaram pra gente ir pra Palhoça. O tanto de pessoas que tem aqui, desde 5h30 da tarde esperando o ônibus e manda um ônibus desse tamanho. Não vai comportar nem a metade das pessoas aqui. Isso é uma vergonha, isso é um descaso com o povo da Palhoça. Desde 5h30 da tarde, como é que a gente vai conseguir lidar com uma situação dessa? Próximo ônibus é às 11 horas da noite. Olha aí, gente. Hoje o distanciamento aqui no ônibus que vai para o Palhoça, da Jotur, não está sendo respeitado não, viu? Falta de respeito com todos nós. De acordo com a tabela de horários da empresa Jotur, no domingo, depois desse ônibus das 8 horas da noite, há apenas mais um que vai para a cidade de Palhoça às 11 horas da noite, como inclusive mencionou o telespectador. Nós tentamos contato com a empresa e nenhum funcionário pôde responder sobre essa situação e dar um posicionamento da empresa. Depois do intervalo, 2 casos suspeitos de infecção da variante Delta são registrados no norte do estado. A gente volta já. De volta com o SCC News e agora um alerta, hein? 2 casos estão sendo investigados por suspeita de infecção pela variante Delta do coronavírus em Santa Catarina. Por enquanto, ainda não tem confirmação de casos de variante conhecida como indiana aqui no estado. Mas as suspeitas já acendem um alerta, né? De onde vêm esses pacientes? Morgana Fernandes, você já tem essa resposta? Boa noite. Oi, Bruna, boa noite para quem está em casa. Olha, os 2 casos investigados são de moradores de Joinville, no norte do estado. Esses 2 moradores tiveram contato com um caso positivo da variante Delta no estado do Paraná. Um deles testou positivo para Covid, teve sintomas leves, e o outro testou negativo, mas os 2 ficaram aí em 14 dias de isolamento. Esses casos foram registrados no início do mês de abril, mas como a Secretaria de Saúde do Paraná só notificou a Secretaria de Saúde de Santa Catarina na semana passada, os testes que foram feitos nessa época estão sendo investigados. A Vigilância Epidemiológica de Joinville entrou em contato com esses pacientes. Eles disseram que também tiveram contato com outras 3 pessoas que também testaram positivo para a Covid e estão em período de isolamento. E é importante lembrar que as vacinas contra a Covid previnem, contra os casos graves, as internações e os óbitos causados pela doença e também, protegem contra essas variantes. Mas mesmo depois de vacinada, a pessoa ainda pode transmitir a doença. Por isso que é tão importante, tão necessário manter as medidas de prevenção e combate à Covid. Eu volto contigo, Bruna. Obrigada, Morgana. Obrigada pelas informações. É isso, é importante, inclusive, a gente reforçar, que o que faz com que as variantes surjam é justamente quanto mais o vírus é transmitido. Então, se a gente tiver esse controle, esse cuidado, além, é claro, da vacinação,
mas manter as nossas medidas de segurança, a gente evita que ele continue circulando, sendo transmitido e aí mudando cada vez mais e se tornando mais resistente também, né? Por isso que é tão importante a gente continuar usando a máscara, o álcool em gel, mantendo o distanciamento, tendo esse cuidado que a gente já teve até agora. Não vai fazer diferença para a gente continuar usando a máscara e continuar cuidando, né? Então vamos continuar. O governo de Santa Catarina já está distribuindo a partir de hoje mais de 210 mil doses da vacina AstraZeneca para aplicação da segunda dose. Por incrível que pareça, ainda tem muita gente que não está indo receber a segunda dose dentro do prazo correto aqui no estado. Por isso, a gente tem que continuar trazendo esse alerta também. Marco Búrigo conta pra gente em que número está esse público, né? Quantas pessoas que não voltaram para receber a segunda dose dentro do prazo. Boa noite. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos que nos assistem. Mais de 85 mil pessoas perderam o prazo para o recebimento da segunda dose da vacina contra o coronavírus. Mais de 45 mil pessoas não receberam a segunda dose, perderam esse prazo para a Coronavac e outras mais de 40 mil perderam o prazo para o recebimento da segunda dose da AstraZeneca. Lembrando que 2 doses dessas vacinas são necessárias para que as pessoas estejam 100% imunizadas, a não ser que a vacina seja aplicada em apenas uma dose, o que não é o caso da Coronavac e também não é o caso da AstraZeneca. Justamente por isso, o governo do estado está disponibilizando um novo lote para que as pessoas consigam receber aí essa segunda dose. Hoje, mais de 210 mil doses da AstraZeneca estão sendo distribuídas aqui no estado. Aqui no sul, esse novo lote deve chegar apenas amanhã. Lembrando que aqui em Criciúma, é necessário o cadastro no site minhavacina.criciúma.sc.gov.br. Então, se você recebeu a primeira dose da vacina e agora vai receber a segunda dose, né? É só procurar os postos de vacinação aqui no sul do estado, né? Em Criciúma, o site Minha Vacina, é necessário fazer o cadastro. Então, quem recebeu a AstraZeneca, primeira dose, há 10 ou 12 semanas atrás, fique atento para o chamado e receber a segunda dose da vacina, Bruna, e ficar, né, totalmente 100% imunizado contra a Covid-19. Lembrando que a segunda dose, né, ela estará amanhã aqui em Criciúma com os postos de vacinação sendo abertos às 8 da manhã e atendendo a faixa etária de 38 anos ou mais aqui na principal cidade do sul do estado. Bruna, volto com você. Tá certo, Marco Búrigo falando ao vivo de Criciúma, obrigada pelas informações. E olha, falando em vacina, a campanha de vacinação da gripe atinge apenas 48% da meta do público-alvo no estado. Por conta disso, Santa Catarina liberou a vacinação para as pessoas que não fazem parte de nenhum grupo prioritário. Veja só. A vacinação contra a gripe começou cerca de 3 meses com grupos prioritários. Mas, apesar da gratuidade, houve baixa adesão em todo o país. Com o fim da campanha, a vacinação foi ampliada para toda a população com mais de 6 meses de idade, até que os estoques de vacinas dos municípios sejam zerados. Quem quiser tomar a vacina pode procurar qualquer unidade de saúde para tomar. Se tiver o cartão do SUS, ótimo. Se não tiver o cartão do SUS, com o documento pessoal também faz a vacina. Estamos no meio de uma pandemia onde os hospitais estão lotados atendendo pacientes infectados com a Covid-19. A vacinação contra a influenza reduz o risco de que as pessoas com sintomas gripais precisem recorrer a hospitais por causa do agravamento da doença. As pessoas acabaram deixando um pouco de lado por causa do Covid, né? Então, é interessante que essa procura seja um pouco maior e as pessoas se conscientizem, né, que a influenza também é muito perigoso. Se a pessoa tomou do Covid, ela espera 14 dias para poder tomar da influenza. Depois ela vai ter o prazo da segunda dose sem problema nenhum. Hector estava ansioso para se vacinar. Eu estou querendo me vacinar logo. Por quê? Porque eu não quero ficar vindo levar agulhada muitas vezes, né? Fernandria não perdeu tempo e foi ao posto de saúde perto da sua casa. Apesar da vacina do corona não estar na minha faixa etária, mas o fato da gente estar vacinado contra a influenza já evita muita coisa, né? Aproveitando para lembrar que amanhã na capital tem dia D de vacinação da gripe. A vacina vai estar disponível nos centros de saúde de Florianópolis para toda a população. Vamos falar agora de tempo. O início da semana foi de sol em todo o estado, algumas cidades tiveram nuvens e a gente vai saber então como vai ficar a terça-feira no mapa.
A terça-feira deve ser de sol com poucas nuvens. As temperaturas máximas vão estar mais altas do que as desta segunda-feira. A massa de ar seco continua predominando em todo o estado. Na capital, o dia vai ser ensolarado, máxima de 26 graus. No norte, mínima de 16 em Joinville. Blumenau amanhece com o tempo encoberto, mas depois melhora. A mínima é de 12 graus. Na Serra, mínima de 6 e máxima de 18 graus em Lages. Criciúma e Chapecó tem máxima de 26 graus. Agora a gente vai contar uma história daquelas de encher o coração de esperança. De refugiado a coordenador. Jorge é um exemplo de que força de vontade e oportunidades mudam a vida das pessoas. Você vai conhecer a história dele na reportagem. Conversa com um, resolve problema de outro, acompanha as oficinas, sem deixar de lado, claro, a burocracia. Essa correria é a nova rotina de Jorge, um refugiado da Nicarágua que foi acolhido pelo Brasil em novembro do ano passado. Na Nicarágua se vive uma situação de muita incertidumbre, de muita desconfiança, já que temos um sistema sociopolítico muito vulnerável, né? Muitas pessoas têm que sair da Nicarágua para procurar nova vida e não só isso, também estar seguro. E sempre falo, mi norte é mi sul, né? E mi sul é Brasil. E neste momento recomecei minha vida. Formado em pedagogia, Jorge trabalhava com ajuda humanitária, uma espécie de defesa civil da Nicarágua. Aos 38 anos, ele deixou a família e veio tentar a vida aqui. Chegou em Florianópolis e logo foi encaminhado para a Passarela da Cidadania, onde foi acolhido, se tornou educador social e em 6 meses conquistou o seu espaço. Quando eu chego, no primeiro momento, meu pensamento foi esse: onde eu vou morar, onde eu vou dormir. Né? E aí aconteceu que a prefeitura tem esse projeto de poder ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Encaminharam todo o processo social, né? Do encaminhamento entre a prefeitura, os sistemas sociais que a prefeitura mesma tem aqui no Florianópolis e me ajudaram a procurar este emprego. O fato de Jorge já ter sido um acolhido do projeto faz a diferença para o cargo que ele ocupa hoje. Facilita o diálogo, uma vez que ele entende o que cada um está passando. Hoje ele coordena uma equipe de 22 educadores sociais que tomam conta de pelo menos 200 acolhidos permanentes aqui na Passarela. Como ele já passou pela situação que a gente passa hoje, fica mais fácil para ele entender a nossa situação e compreender o que a gente está passando. Às vezes um momento de raiva, de frustração, ou às vezes uma tristeza que está passando. A saudade da família, a distância dos amigos, são superados dia a dia com as conquistas que ele tem alcançado com muito esforço. Sempre pensei que tinha que ser resiliente em minha vida e continuar dando-me ânimo, porque muitas pessoas também dependem de mim, né? Minha família, por exemplo. E então, a partir desse momento, Brasil ha marcado uma nova etapa de minha vida. Agora eu tenho um salário, eu tenho casa, eu tenho tranquilidade, eu tenho muitas prestações sociais que em meu país não tinha, né? Jorge é mais um acolhido que passou pelo projeto e abraçou as oportunidades que surgiram. O trabalho desenvolvido na Passarela da Cidadania vai além de alimento e roupa, quer transformar vidas. Cerca de 1.000 refeições distribuídas em 4 períodos, né? Café da manhã, almoço, café da tarde e janta são servidos. É um trabalho com a higiene pessoal, entrega e doações de roupas, tem atividades esportivas com a Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude, com a Secretaria de Educação, a Educação de Jovens e Adultos e uma série de outras atividades. E eu sei que se eu um dia passei por esse momento, agora eu estou em outra posição que se eu posso ajudar, eu tenho que ajudar. E o Jorge escolheu as palavras certas, né, para poder falar dessa experiência, resiliência. Deixou tudo para trás para começar do zero e conquistou o espaço dele. Com certeza é uma grande inspiração para todos nós. Mudando de assunto, o prefeito de Bela Vista, do Toldo, no Planalto Norte,
foi preso em flagrante por suposta receptação de veículo roubado. A caminhonete com placas supostamente clonadas e com chassi de um veículo com registro de roubo estava nos fundos da residência do prefeito. O Ministério Público de Santa Catarina concedeu a liberdade provisória para Adelmo Alberti, do PSL, mediante pagamento de fiança e cumprimento de medidas cautelares. O laudo feito pelo IGP informou que se tratava de um veículo licenciado no município de Nova Santa Rosa, no Paraná, com registro de roubo e placas pertencentes a outra caminhonete licenciada em Mauritânia, em Goiás. O prefeito está proibido de frequentar bares e boates, deve comparecer ao juízo, manter endereço atualizado e não se afastar da comarca por mais de 30 dias sem autorização judicial, com recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, além do pagamento da fiança de R$11 mil. Apesar de o prefeito ter foro privilegiado por causa da função, o suposto crime não tem relação com o cargo público. Por isso, o processo corre em primeiro grau e não perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Chegou a hora de conferir o que é destaque no Portal da Notícia em Santa Catarina, o SCC10, com a Rafaela Moraes. Oi, Rafa. Oi, vamos começar a semana com informação do SCC10. A Polícia Federal começou a investigar hoje o presidente Jair Bolsonaro para apurar se o presidente sabia ou não das possíveis irregularidades envolvendo a compra da vacina Covaxin. A investigação atende um pedido da Procuradoria-Geral da República, depois que o Supremo Tribunal Federal permitiu a abertura do inquérito contra o presidente. E após 40 anos do começo da epidemia de AIDS, uma vacina para prevenir a infecção pelo HIV se mostra promissora e é testada em humanos. A vacina teve 67% de proteção contra a infecção nos testes em macacos, a maior eficácia já registrada. Ficamos na torcida. E olha só que legal, Santa Catarina é o estado mais feliz do Brasil, é o que aponta uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Mas o que levou em conta para que o estado ocupasse essa posição de destaque? Descubra no portal. Para essas e outras notícias, acesse scc10.com.br. Até amanhã! Está aí o Portal da Notícia em Santa Catarina, onde você continua bem informado. Quando a gente não está no ar, você pode estar lá conectado juntinho com a gente, scc10.com.br. Esse QR Code que está aparecendo na sua tela agora é justamente para você que está querendo se vacinar, tomar a segunda dose, se não tomou ainda, mesmo que já tenha passado o prazo, pode ir e tomar a segunda dose. Coloque o seu celular com internet, a câmera do celular, nesse QR Code, ele vai te levar para o scc10.com.br para você ter aí todas as informações sobre a vacinação na sua cidade e na sua região. Eu vou ficando por aqui. Obrigada pela companhia, boa noite, cuide-se e até amanhã.